Acre. Agora, como comunicação inadiável, Tião Viana, que representa o Estado do Acre e o Partido dos Trabalhadores. O Tião Viana era um senador, o senador Heráclito, cuja cabeça todos nós sabemos, os neurônios acompanhavam os mais privilegiados QI. Né, o Albert Einstein, agora ele está ficando com uma vasta cabeleira que daqui a pouco está parecido o Roberto Carlos. Senhor presidente, espirituoso senador Monsanto, senador Heráclito Forte, senhoras e senhores senadores, eu venho discorrer uma reflexão sobre a campanha nacional do trânsito que foi inserida nos meios de comunicação do Brasil no dia 1º agora de novembro, um assunto da mais alta importância que diz respeito à saúde pública, aos traços civilizatórios da vida brasileira e que, de modo muito forte, está envolvendo hoje o Senado Federal, já que até o dia 10 nós deveremos estar votando o que é o novo marco regulatório do trânsito brasileiro, a revisão do Código Nacional de Trânsito, uma situação que já passa de uma década de normatização sobre o comportamento, sobre a disciplina dos condutores de veículos no Brasil, os direitos das pessoas em relação ao tema e, ao mesmo tempo, esse envolvimento dos órgãos vinculados às cidades, como o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, nesse movimento agora e diretamente pelo Ministério das Cidades, a campanha nacional do trânsito. Não é um assunto qualquer, senador Monsanto. Nós estamos falando, quando nos reportamos à última década no Brasil, entre 1991 e o ano 2000, nós tivemos 25 mil mortes por ano em razão dos acidentes de trânsito. Nós tivemos 1 milhão de deficientes físicos no Brasil em uma década em razão dos acidentes de trânsito. Os dados são claros da rede Sara Kubitschek de hospitais que acolhe as vítimas dos traumas em relação ao trânsito. Nós temos uma situação onde para cada morto ocorrem 13 pessoas feridas e dentre os 13 feridos nós temos 4 pessoas que vão ficar com deficiência física. Esse é o resultado de 250 mil mortes na última década do século XX e 1 milhão de feridos, com 1 milhão de deficientes físicos e 3 milhões de pessoas feridas. Nós estamos falando de um assunto que transfere diretamente aos cofres públicos um prejuízo econômico da ordem de 30 bilhões de reais por ano em razão das consequências dos acidentes de trânsito. Quando olhamos o gasto disso numa unidade de terapia intensiva, Vossa Excelência que é médica, dentro das unidades de urgências dos hospitais brasileiros, nós ficamos alarmados. São mais de 5 bilhões só de custos relacionados à saúde. Então, os recursos do seguro obrigatório na retirada de um veículo têm sido transferidos para essa campanha nacional do trânsito. O governo brasileiro está gastando em torno de 120 milhões de reais em campanhas educativas. E o que é o propósito desse movimento nacional a favor da educação e prevenção dos acidentes graves no trânsito? É dizer que as pessoas precisam, de modo objetivo, ter disciplina, ter sensibilidade e responsabilidade com itens fundamentais, como são o uso do cinto de segurança, que já é um hábito que avança favoravelmente no Brasil, o uso do cinto de segurança em quem anda no banco traseiro dos veículos, o não uso de bebida alcoólica ao dirigir, o respeito à faixa de pedestre e a responsabilidade em manutenção adequada dos veículos. Esses são os itens essenciais que nós temos em relação à proteção e à prevenção dos acidentes de trânsito no Brasil. Quando nós olhamos hoje o número de veículos, nos assustamos. O Brasil já tem mais de 56 milhões de veículos transitando nas ruas. Isso é um quadro dramático. Quando olhamos as 15 maiores cidades brasileiras, a cada 2 habitantes nós temos um veículo. Quando transferimos o olhar para a cidade de Curitiba, ela mostra um exemplo afirmativo, porque ali nós temos 1,6 habitantes na terra do senador Álvaro Dias para cada veículo, mas nós temos um sistema de transporte coletivo eficiente que dá proteção e faz com que as pessoas deixem os seus veículos em casa. Então as cidades estão efetivamente esgotadas, estão rompidas em termos de qualidade para o transporte
transporte de massas, e nós temos o uso de transportes individuais cada dia crescendo mais e com graves riscos à integridade física das pessoas, porque não temos as sinalizações adequadas, não temos o sistema de calçadas adequados, não temos o respeito efetivo. Quando olhamos o respeito às faixas de pedestres, basicamente nós observamos obediência em Brasília. Quase nenhuma outra cidade tem a eficiente obediência à faixa de pedestre como um direito de proteção à vida dos cidadãos. Então essa é uma situação dramática que envolve a todos os cidadãos brasileiros, que envolve as responsabilidades do Estado, ao mesmo tempo que eu falo de maneira reconhecida ao valor que tem essa campanha nacional do trânsito, lançada pelo Ministério das Cidades. Eu observo, e muitos aqui observam, que os municípios brasileiros, os estados brasileiros não aderiram na mesma proporção que o governo federal em termos de preocupação com esses agravos à vida nacional. Porque não é pouco, senador Monsanto, 30 bilhões de reais em prejuízo, não é pouco nós falarmos de 1 milhão de deficientes físicos em 10 anos em razão dos atropelamentos e dos acidentes, e não é pouco nós falarmos em 250 mil mortes na década passada, com a média de 40 mil mortes ao ano para esta década que nós estamos vivendo em razão dos acidentes de trânsito. A lei da tolerância mínima ao uso de bebidas alcoólicas é uma lei forte, importante, mas que volta e meia ela é negligenciada quando se observa o drama dos postos de gasolina vendendo bebidas. Para quem é um condutor, vai parar ali beber e sair dirigindo ou a moto ou o carro. Quando se observa o desrespeito das motocicletas à velocidade, as faixas de trânsito de motocicleta com segurança, tudo isso acumula e agrava ainda mais os riscos que o Brasil enfrenta em relação a esse tema. Então, quando nós transferimos uma observação para guerras como a guerra do Iraque, transferimos observação para guerras outras, nós ficamos perplexos e indignados. Mas se observarmos o drama da guerra do trânsito, nós ficamos muito mais machucados, porque qualquer criança inocente, qualquer idoso inocente pode ser vítima de um atropelamento em razão da irresponsabilidade, da falta de civilidade, da falta de disciplina dentro das condutas, do ir e vir dos condutores de trânsito brasileiros. Então, o que eu queria me reportar era o elogio à campanha nacional que o governo federal está fazendo, que começou agora no dia 1º. Eu espero que os governos estaduais e municipais possam estar de mãos dadas com o governo federal nesses itens, agora que nós não possamos mais adiar a obediência e o respeito às faixas de pedestres, a obediência e o respeito aos limites de velocidade, a obediência e o respeito à tolerância zero para o uso de bebida alcoólica e a condução de veículos em nosso país. Isso é uma questão dramática de saúde pública que o Brasil vive, é uma questão dramática de civilidade e de responsabilidade no cuidado da vida em comunidade, da vida das cidades brasileiras.